Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão do dia 21 de junho de 2016, terça-feira. Antes de a gente ir para o mercado, deixa eu só dar um aviso ao pessoal que me acompanha no LS Live ao longo da tarde, da manhã, né, ao longo do pregão. Amanhã não vou estar online, pelo menos até provavelmente umas 3 horas da tarde. Tá? Tem um compromisso, então a sala ficará a cargo sob responsabilidade do Sr. Stormer. Ok? Compareço, vai ser diferente pelo menos, né? Diferente é bom. Vamos então agora às movimentações do mercado. Eu espero que o áudio esteja bom. Eu estou um pouco ressabiado com o meu microfone aqui. Depois você me dá um feedback. Bom, tivemos um dia de alta hoje, 1,01%. Isso está alinhado com a expectativa que já se tinha, né? A gente passou a ter uma expectativa altista a partir da quinta-feira passada. Na sexta o mercado fez um candle que ele nos deixou, né, hesitantes, mas a expectativa ainda era de alta. Ontem o mercado, ignorando o sinal da sexta-feira, sinalizava provavelmente alta para hoje. Olhando o gráfico do índice, parece muito mais tranquilo o movimento, apesar desse candlezinho da sexta, mas o candle de ontem no índice foi um candle branco, mas no futuro não foi, né? A gente teve um candle ali preto de dúvida, que causava certa apreensão, mas a expectativa era de alta. Reparem que, e agora eu tô mais firme na alta do que antes. Por quê? Porque a gente teve esse candle feio, foi ignorado ontem. O próprio candle de ontem formou um candle feio. A perda mínima para muitos aqui seria um sinal para uma venda, certo? O mercado perdeu a mínima, transitou em queda, quase fechou o gap, e no final do pregão, o que nós tivemos? Um candle fechando na máxima, rompendo inclusive a máxima de ontem, com uma longa sombra inferior. Então são dois sinais potencialmente baixistas, um completamente ignorado, outro acionado e que reverteu completamente, transformando quem vendeu aqui e não estopou, porque teve venda intraday que foi encerrada no lucro, né? Quem não encerrou se deu mal. E se o mercado amanhã abrir em alta, e provavelmente vai abrir, superando essa máxima, um monte de gente vai estopar. Eu acredito que a gente vai buscar o topo, portanto, de junho. Essa é a minha expectativa em relação ao mercado. Tá? Voltando aqui ao gráfico do índice Bovespa. Sim, eu entendo que é um ponto complicado, já venho dizendo isso. A posição dos preços desde a semana passada é uma posição ingrata, né? Com o mercado indo para baixo, mas conflitante com o gráfico semanal que sugere até um movimento de alta. Aqui ficou com uma cara de compra, mas ia contra as médias, ainda assim o mercado vem subindo, e agora que dá mais um sinal altista pelo comportamento do mercado hoje, a gente está testando essa LTB. Apesar de a gente estar testando essa LTB, a gente não tem um sinal de reversão, então a expectativa deve ser sim por alta até o momento que o mercado realmente mostrar um sinal, através de um candle fechado no diário, um sinal baixista, tá? E eu acho que é alto. Claro que eu posso estar errado, mas pelo menos até o momento funcionou bem desde a semana passada, essa expectativa. Tá? Voltando para o futuro, então, esse é o gráfico diário. Está com uma boa cara buscar o topo anterior, né? A gente não tem aquela LTB pelos no Wink 16. No gráfico intradiário, a abertura foi meia complicada, não teve um ponto bom aqui. Quando o mercado rompeu essa zona de suporte, eu estava achando que a gente ia ter um rompimento falso. Eu estava na expectativa por o mercado voltar para dentro, né, dessa congestão, e com isso dar um bom sinal de entrada. Só que o mercado rompeu, e rompeu mesmo, fez o pullback, daí fez o primeiro movimento. Então gerou uma venda aqui, e os alvos pelos modelos método Leandro e método Bizzi foram alcançados aqui, e foi aqui que o mercado fez o fundo. Se o mercado tivesse caído mais, tivesse testado a média móvel de 200 com o suporte lá dos 50.300, essa zona, aqui eu me arriscaria a operação de compra por retorno à média. Mas o mercado não foi bacana em fazer isso. Foi desviando um movimento de alta, rompeu a linha d'água, foi indo e acabou até sinalizando o rompimento dessa resistência. A expectativa para amanhã é alta, e qualquer correção deve ser vista, pelo menos da minha humilde opinião, como oportunidade para a ponta compradora. Tá? O mercado americano teve um dia de dúvida
mas que mantém um certo viés altista. Tá? A expectativa então segue sendo de alta. Esse é o gráfico do S&P 500 futuro, eis aqui o gráfico do índice Dow Jones, esse gráfico está um pouquinho mais claro para alta, então acredito que os preços devam provavelmente subir. O dólar, pessoal, o dólar ontem fechou um candle de dúvida próximo do fundo anterior, tá? Não era ponto para compra, não era ponto para venda, tá? É claro que há um viés baixista no dólar, né? Pela sua tendência, mas eu acho que hoje o dólar sinaliza uma alta. O candle de hoje para mim é muito parecido com o candle de quinta-feira do índice, tá? Vamos pegar aqui no WON, tá? Então o que aconteceu? Hoje a gente teve mais claramente o teste desse fundo aqui no WON. A gente veio abaixo desse suporte, a gente voltou lá para cima. O volume é interessante, é bom. A gente tem uma certa distância aqui para a média móvel de 21 períodos, para a média móvel de 9. Então há espaço aí para um repiquezinho. E mais importante que tudo isso é a forma como o mercado trabalhou em cima desse suporte. O mercado fez um rompimento falso. O mercado transitou abaixo do suporte, desenhou aqui talvez um primeiro movimento, que não era dos mais bonitos, e ao invés de acionar, foi para cima e fechou o gap, rompeu a linha d'água, né? Desenhou muito bem essa zona aqui com uma resistência importante, no finalzinho do pregão foi lá romper. Tá? Então esse era o ponto que o dólar precisava romper dentro do intraday para mim, para configurar que esse rompimento falso vai levar um movimento de alta. Então eu estou otimista em relação ao dólar, tá? Vai ter gente vendo ombro, cabeça a ombro aqui. Acho um pouco forçado, mas de qualquer forma a expectativa é de alta para o dólar. A próxima faixa de resistência para mim ainda é essa zona aqui de referência, por volta dos 3.460. Tá? Então lembra, a gente teve um rompimento falso intraday, é muito comum um rompimento falso detonar movimentos fortes na direção oposta. Tá? Considerando o ponto onde está o dólar, que é o suporte de um topo do fundo anterior, boas chances de a gente ter um movimento de alta. Bizzy, vale a pena comprar aí? Eu não me sinto muito confortável para operação de swing trade na compra aí no dólar, tá? Mas eu ficaria bem atento à oportunidade de day trade. E quem me decepcionou um pouco foi o juro. Eu estava esperando que o juro continuasse subindo aqui em busca da faixa dos 13 mil pontos. Hoje o juro abriu num monster gap baixista e acabou acionando para o finalzinho do pregão. E ficou um pouquinho estranho, desconfigura um pouco por hora o cenário de alargamento reto. De qualquer forma, isso não gera qualquer tipo de prejuízo nem nada, né? E também não gera operação na ponta vendedora, na minha opinião. O momento vai ficar de fora, vamos ver como é que ele vai se comportar daqui para frente. Se ele voltar a subir e romper esse topo, até, né, a gente vai ter um pivôzinho de alta aí. Mas a zona de resistência continua sendo os 13 mil pontos. A Vale balançou hoje, deixou a sombra inferior, né? Mantém um viés altista, a Vale 5 e a Vale 3 que a gente está aqui olhando agora, mas não tem oportunidade clara para swing trade. Acho que o gráfico está bem bagunçado, até como o setor de siderurgia. A Petrobras, ontem ela fez um candlezinho meio feio, que chama venda para muitas pessoas. A gente mencionou aqui que provavelmente não valeria a pena vender, a não ser que fosse no intraday, ela não deu oportunidade hoje. Repara que ela fechou o gap aqui, no intraday que conseguiu fechar o gap, daí inverteu fortemente para um movimento de alta. No intraday fez uma operação bem bonita de rompimento de linha d'água. Nem tanto aqui principalmente, né? E foi embora. Até está rompendo aqui um topo anterior que forma um pivô de alta. Então a PTR4 entrou em tendência de alta de novo. Mas não tem muito volume nesse rompimento, então eu fico desconfortável. Continuo buscando oportunidades pelo gráfico intradiário. Tá? Quem estava atento conseguiu pegar rompendo a linha d'água. A PTR3 está um pouco mais fraca, ela não conseguiu romper ainda. E repara que o volume dela está baixo também. Tá? Então não é momento para swing trade na Petrobras, na minha opinião. Ambev continua ali, fazendo nada, né, dentro do seu retângulo. BVMF já sinalizou o rompimento dessa cunha. O que falta é o rompimento da zona de resistência. Hoje tentou, não deixa claro o rompimento, nem o volume chama atenção, então melhor é ficar de fora e aguardar um sinal um pouquinho mais claro. No setor de bancos, a Bradesco vai desenhando um cenário muito bonito aí para romper o topo anterior. Se romper o topo anterior, provavelmente vai ser uma puta compra. A compra mais bonita
do setor bancário, mas ainda não rompeu. Itaú já deixa um topinho aqui, tá? Já deixa um topinho mais baixo. Então, se o mercado conseguir romper essa cunha para cima, essa LTB, que também é de uma cunha altista, tá? E romper esse topo, a gente já tem um cenário possível de se meter, né? Sem ter que esperar o rompimento dessa zona aqui. Mas Bradesco está bem mais clara para mim. E também Itaú ainda não rompeu, né? Então vamos com calma. Bradesco está mais bonita, seguida daí de Itaú e depois Banco do Brasil, que mostrou fraqueza. Acho que tem a ver a questão daí da concordata da Oi, né? A gente teve um baita gap de baixa, não chegou a ser um monster gap, no entanto. E Banco do Brasil ficou ali o dia inteiro se movimentando numa amplitude estreita. É um papel interessante para olhar no intraday amanhã, tá? Rompimentos para baixo principalmente, e se enquadraria aí num cenário até de gap de fuga. Só que eu preferiria que esse candle estivesse mais aqui embaixo, e daí operar a perda mínima seria interessante para a confirmação do rompimento como um gap de fuga, tá? No atual momento acho que é muito arriscado, daí eu foco no intraday. Banrisul vai firmando o seu suporte aqui. Sambi 11 não nos diz muita coisa. Bom, setor cirurgia, Gerdau deixa mais clara a marcação de um topo mais baixo que esse, então isso aqui já se torna mais relevante. Se o mercado romper aqui, a gente já tem um pivôzinho de alta, mas por enquanto o viés continua sendo baixista e o suporte continua passando aqui por volta de 5,55. Então nada a ser feito por enquanto. Mesma coisa em Goal, né, já marcou um topinho mais baixo que pode ser usado como um pivôzinho, mas por enquanto a gente não faz nada. CSNA, ainda acho que o negócio é buscar o rompimento da máxima do dia 8. Se romper, show de bola. Por enquanto a gente não faz absolutamente nada. E os Minas também vem andando de lado em cima do topo anterior. Tem que romper aqui os 2,25. Isso acontecendo, a gente pode até pensar em compras em busca dos 2,70. Outros papéis a mencionar: CEL3 rompe essa faixa de resistência por volta de 13,60, não me convence muito. Próxima média móvel de 200 volume baixo, então não faria operação aí. O milho rompeu forte essa consolidação para baixo, então a gente entrou em tendência de baixa, só que ficou muito esticado para mim esse candle. Eu fico um pouco desconfortável. Se tiver um pullback aí nos próximos pregões, daí a venda provavelmente seria bem-vinda. Então o milho pesando bastante e tende a chegar na faixa aqui dos 38,30. Setor elétrico, vários papéis do setor elétrico chamaram a atenção hoje. CPFE3 é um deles, rompendo uma espécie de alargamento reto, tá? Só que a gente está meio que muito próximo de um topo anterior. Não é meu papel preferido, tá? A Copel, que nós já tínhamos posição, que vinha já até ajustando o stop por precaução, hoje foi embora, alcançou a RP e pode até prosseguir nesse movimento de alta. Não tem compra aqui. CPF3 é possível, eu entraria pela superação na máxima, mas eu acho que Elet 6 está com mais cara de rompimento, rompendo esse topo anterior, um bom volume, tá? E está melhor que Elet 3. Elet 3 não rompe nada, tá? Então Elet 6 está interessante, merece muita atenção. Além da Elet, Eletropaulo faz uma barra de ignição. Ela vinha trabalhando nesse patamar de suporte, estava até com um cara que ia romper e saiu uma notícia aí, ela deu essa paulada de 7,34% no último candle do dia, subindo quase 9% no dia. É uma barra de ignição, né? Então a superação na máxima permite compra e geralmente vai bem. A última que nós tivemos foi QGEP 3. QGEP 3 acionou ontem, hoje alcançou inclusive o alvo da barra de ignição por amplitude. 4,51, 4,52. Então eu gosto do padrão, tá? E ainda no setor elétrico, a Light. A Light tem um bom volume, tanto financeiro como em número de negócios também chama atenção. Rompe essa zona aqui por volta dos 9,60,
né? A média de 200 está próxima, mas está uma distância razoável, dá para tentar um trade, tem bom volume, então é compra, mas não sei, eu entraria mais pela superação da máxima aí. Ok? Saindo do setor elétrico, nós vamos para a HGTX, que rompe um pivô de alta, mas rompe sem muito volume, então não acho que seja trade. E a região aqui dessa LTB não fica muito clara, tá? Mas claro que vai chamar a atenção de alguns. Croton sim. Croton então levou esse trade aqui que nós fizemos para o lucro finalmente. E o candle de hoje também gera uma oportunidade de compra, porque a gente está vendo o rompimento aqui dessa consolidação em gap, é uma ilha que vai rompendo uma zona ampla aqui de resistência, é de muito tempo. O próximo alvo fica lá em cima. Tá distante, né? Longe. Lá por volta dos 18,40. Então tá gerando uma compra, tá? Pelos modelos que a gente segue. E não está sendo acompanhado pelos outros papéis do setor CER3, STC3. É Croton mesmo, tá? MDA3. MDA3 tinha chamado nossa atenção no dia 9, frustrou, né? Até nos gerou um stop aqui, agora dá um novo sinal, abre melhor as bandas, bom volume, é compra. Tá? Então MDA3 gerou compra, expectativa é de alta. Rent 3, lembra que a gente falou de Rent 3? Eu tava com o feeling que esse papel ia subir, só que não tinha um argumento muito claro aqui pelo gráfico diário, faltou volume, né, para esse candle de gap de fuga. Hoje deu uma paulada e já bateu aqui na resistência dos 36, 35. Vários papéis que a gente já tinha posição hoje andaram bastante. Tá? E quase gerou a entrada desses papéis aqui das seguradoras. PSC3 estava ameaçando romper essa consolidação, não rompeu, mas a gente tem que ficar de olho. E a Sula 11 estava rompendo um pivô, que também ao mesmo tempo que rompe o pivô, rompe uma cunha de alta. E que bom que não rompeu até, porque o volume tinha que estar melhor, né? Mas esse papel merece ser acompanhado de perto aí nos próximos pregões, talvez venha a romper. Então, pessoal, é isso. Esses foram os papéis que mais chamaram a atenção nesse pregão de terça-feira. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Reforço o convite para participar do LS Análise, está aberto para todo mundo, né, onde eu acompanho o mercado ao vivo com o pessoal, tiro dúvidas, enfim. Enfim, tá todo mundo convidado, só que amanhã eu não vou estar na parte da manhã, tá? Só na parte da tarde. Fico por aqui. Bom descanso a todos, bom pregão amanhã. Até a próxima.